David Chase morreu e sua morte não foi simples. Após trabalhar como estrela mirim por mais de uma década, ela saiu discretamente da indústria e deixou a família. Nesse momento, ela conheceu seu namorado chamado Roy, que incentivou seu vício e no fim a deixou para morrer. Roy conta que ela estava à beira da morte no trailer perto de Skid Row quando ele decidiu levá-la ao hospital, mas Roy diz que o médico disse que já era tarde demais. Curiosamente, o ex-empresário de David Chase, John, diz que Roy não é confiável. John afirma que Roy está criando páginas no GoFundMe para lucrar com a morte de David. O fascinante sobre John, o empresário, é que ele tentava vender seu documentário Finding Lilo, pois David Chase é a voz da Lilo em Lilo e Stitch. Esse documentário tinha como objetivo encontrar David nas ruas e documentar seu retorno a Hollywood. Nem o empresário John nem o namorado Roy conseguiram explorar David do jeito que queriam. E parece que a família de David não se importa nem um pouco. É exatamente assim que David Chase morreu e as pessoas que falharam com ela. Então vamos falar sobre isso. David Chase foi uma atriz mirim que tragicamente faleceu aos 35 anos de idade e ainda há muito mistério em torno da morte dela. O que me deixa realmente desconfortável é que parece que havia pessoas na vida de David prontas para se aproveitar dela até sua morte e logo após seu falecimento. Porque me explica por que David faleceu e criaram 3 campanhas no GoFundMe em nome dela. Lembre-se, a família não pede dinheiro. David Chase estava há muito tempo sem trabalho. Ela foi uma grande atriz mirim. Ela trabalhou um pouco na adolescência, mas a vida adulta foi difícil. Apesar disso, não estava falida. Afinal, ela foi a voz da Lilo em Lilo e Stitch. Ela era a garota do filme O Chamado. Então ela tem pagamentos residuais e dinheiro guardado. E isso é algo que soubemos pelos pais dela. E o empresário dela, claro, e o empresário dela não é fã desse homem, Roy Hernandez, que afirma ser o namorado da Davey, mas ele nunca tinha ouvido falar dele antes. Ele está dizendo que a David faleceu de meningite, uma infecção no sangue. Ele também revelou que ela foi hospitalizada este ano por desnutrição. E a David supostamente não era muito fã de hospital, então o Roy estava tentando cuidar da David em casa, sozinho. A meningite é uma infecção do revestimento do cérebro e da medula espinhal, causada por bactérias ou vírus, e é altamente contagiosa. Então, Roy, se ela está com meningite e acamada na sua casa à beira da morte, provavelmente você também está. O TMZ soube que David Chase, a ex-atriz mirim, morreu aos 35 anos. O namorado da atriz, Roy Hernandez, disse ao TMZ que David morreu na terça-feira após ser internada em um hospital de Los Angeles no início de junho por desnutrição. Fomos informados que ela morreu de meningite, uma infecção no sangue que causou complicações sépticas e falência do corpo. Se realmente existisse um mundo onde Roy fosse namorado de David até a morte dela, fico enojado com a ideia de que ela morre e imediatamente ele corre para um GoFundMe tentando conseguir dinheiro para férias. Ou, para ser honesto, provavelmente só mais dinheiro para drogas. Mas o empresário de David, John Ryan, afirma que Roy não é confiável. Aparentemente, um homem que afirma ser namorado dela, mas que nenhum de nós, amigos ou familiares, jamais ouviu falar, criou um GoFundMe. Posso confirmar que David tem uma conta fiduciária criada no SAG para cobrir todos os custos. Então, de onde diabos surgiu esse Roy? E como a David deixou esse homem entrar na vida dela? Quero dizer, parece que esse cara estava pronto para ela morrer. De acordo com as 3 campanhas separadas no GoFundMe, criadas nos dias que antecederam a morte dela, ou seja, nem era depois que ela morreu. Ele estava criando isso enquanto ela ainda estava no leito de morte. Ele disse que ela talvez tivesse pouco tempo de vida. Então talvez leve ela ao hospital. Em outra campanha, ele disse que ela não gosta de hospital, então pare de pedir para levá-la lá. Ele afirma que tem cuidado dela o melhor que pode, o que me incomoda. Quero dizer, ele não é enfermeiro. Ele não é um profissional de saúde. Ela está gravemente doente. Ela precisa ir a um médico de verdade. Roy relata que David estava emagrecendo rápido, então a levaram ao hospital. Em certo ponto, ele diz que perceberam a gravidade da condição dela. Os médicos disseram que o remédio não funciona e que ela vai morrer. Ela tem 35 anos. Eu não consigo imaginar um médico recusando uma jovem de 35 anos assim. Roy diz que, apesar de tudo, David queria passar o tempo que lhe restava comigo, confortável e juntos, em vez de ficar em um hospital. Essa pessoa escreve que deveriam investigar esse suposto namorado. Por que o namorado demorou tanto para levá-la ao hospital e ela morreu de desnutrição? Agora, ele tem várias páginas no GoFundMe, parece só querer lucrar com a morte dela. Que tristeza, que ela descanse em paz. Odeio pessoas como Roy. Tipo, tô pronto pra encarar um Roy porque ela acabou de morrer e você já criou um GoFundMe.
Bem, felizmente, o ex-empresário de David Chase está implorando para que as pessoas, por favor, não doem para esse GoFundMe, porque nada desse dinheiro está sendo destinado a nada que tenha a ver com a Dave. Ele disse que o espólio da Dave tem recursos de sobra para pagar pela cremação e que o pai da David Chase, John, nunca assinou nenhum documento para esse suposto namorado. Esse GoFundMe não está sendo usado para nenhuma despesa da Dave. Eu, o pai dela, o tio dela e todos nós, amigos próximos que a conhecemos por décadas, estamos incentivando as pessoas a não doarem para essa página. O homem que faz essas alegações a levou ao hospital em estado grave e só avisou a família após sua morte para controlar a narrativa. Então, ele a matou. John Ryan afirma que a família de David está cuidando dos preparativos do funeral, dos custos e de tudo, e que ele, Roy, estava usando a trágica morte para conseguir algum dinheiro para ele e sua família. Ele também está incentivando as pessoas a denunciar a página, e quer saber? Eu também vou fazer isso. O empresário John acrescentou que eu e a família estamos revoltados com o estado em que ela se encontrava antes de falecer. Esse cara tenta transformar a situação em Romeu e Julieta para lucrar. Então ele provavelmente a levou por esse caminho de ficar cada vez mais viciada em coisas, ficando mais magra e doente, e por fim esperou até que ela estivesse à beira da morte para usar a influência dela em benefício próprio. Isso é um bilhete de primeira classe para o inferno. É vergonhoso que ela tenha falecido. Descanse em paz, senhorita Chase. Ainda mais vergonhoso é alguém pedir dinheiro em nome dela para funeral, mostrando o quanto o namorado realmente pouco se importava com ela. Você pode estar se perguntando por que Roy estava lá e onde estava John ou talvez a mãe dela. Bem, a mãe de David Chase está preenchendo algumas lacunas porque, ao que parece, Dave teve uma lesão muito séria nas costas, o que a levou a usar substâncias para tratar isso, o que acabou levando ao vício. A mãe dela tentava desesperadamente encontrá-la antes de sua morte. Kathy disse que achou que era notícia falsa ao ouvir sobre a morte da filha. Mas então ela disse que vários sites legítimos tinham seu nome e percebi que não era falso. A última vez que viu a filha foi em 2019, outro sinal de alerta. Tipo, onde Dave esteve nos últimos 7 anos. Kathy disse que costumava vasculhar várias plataformas de redes sociais e naquela noite o site do médico legista de Los Angeles procurando rastros da filha. Ela disse que ficou devastada. Senti como se algo espremesse o ar de mim enquanto ao mesmo tempo parecia explodir por fora. Imaginar que sua filha afastada se foi e não há como reparar a relação já é horrível. Kathy, mãe de Dave, diz que ele lutava contra o vício. Tudo começou quando Dave tomou analgésicos após se machucar em um acidente de moto há cerca de 10 anos. Ela diz que sua filha buscava drogas e frequentava festas com más companhias. Em 2019, ela estava totalmente perdida. Visitou a filha em outubro, após Dave ser acusada de 2 arrombamentos. Descreveu Dave como fora de si. Achei sinceramente que havia algo errado com ela. Minha filha nunca foi diagnosticada com outro transtorno além de TEPT, mas acredito que as drogas a dominaram. Quando você está afundado no vício em drogas, nem parece a mesma pessoa. Morando em Los Angeles, às vezes vejo pessoas na rua que, Deus as abençoe, estão totalmente perdidas. E eu não sei se isso é algo que dá para reverter, não sei se tecnicamente aquilo é estar chapado. Quero dizer, Cat está falando sobre entrar na cadeia e ver a filha dela lá. Presumo que a filha dela não estava chapada, já que estava presa e sob custódia. Então suponho que isso já tenha afetado sua mente. Tipo, se os níveis de serotonina ficam desregulados, um pouco de delírio, psicose, isso me deixa muito irritado com as drogas. Os amigos de Dave procuraram desesperadamente por ela em Skid Row, em Los Angeles, a pior rua em que você poderia estar. Mas parece que ela estava morando em um tipo de trailer com o namorado, Roy, a poucos minutos de Skid Row até o dia 3 de junho, então eles estavam procurando por ela. Eles tinham uma ideia de onde ela estava, mas Roy parecia estar no comando. Li um artigo do New York Post dizendo que David Chase morou em Skid Row por meses antes de morrer. Skid Row é um bairro de Los Angeles que tem uma grande população de pessoas sem teto. Eles também incluíram uma foto de Dave da última vez que ela foi vista, em 2025. O Google afirma que Dave não tinha uma boa vida antes de morrer e que sua família e empresário tentaram salvá-la desesperadamente. Infelizmente, ela faleceu no dia 17 de junho por causa de meningite e uma infecção no sangue, mas ela também estava gravemente desnutrida. Kathy afirma que, em 2019, depois que sua filha foi solta da prisão, ela realmente foi tentar buscá-la e resgatá-la para levá-la a uma situação melhor. Mas a prisão a liberou um dia antes, então ela foi direto para as ruas e Kathy ficou arrasada porque achou que aquela era sua única chance de buscar a filha. Ela se culpou por anos por não ter conseguido, porque a prisão não avisou que liberariam sua filha um dia antes, mas acho que ela já era adulta.
A mãe dela não precisava ser avisada, mas teria sido melhor. Cat diz, isso me chateia porque acham que fui uma mãe ruim, mas nunca desisti dela. Como mãe, você não desiste do filho. Eu ainda esperava que ela voltasse para casa. Ela diz, eu nunca nem expulsei minha filha de casa. Eu tentei desesperadamente conseguir ajuda para Dave, mas você não pode legalmente forçar alguém que não quer essa ajuda. Mesmo que Cat pareça ser a inocente aqui, e sabe, o gerente John Ryan parece ter boas intenções. Eu não, eu sou cético. Não acredito totalmente na história de ninguém. Quero voltar ao gerente John Ryan, que insiste em dizer que Roy é ruim. Concordo com você. Roy provavelmente é um cara ruim, mas também é estranho que o gerente John estivesse planejando um documentário chamado Finding Lilo. Ele queria documentar a busca por Dave antes da morte dela, o que também me dá uma sensação estranha. Tipo, e também usando o nome Lilo parece meio brega, tipo Procurando Nemo, mas não, é Procurando Lilo na Skid Row. Tipo, você está tentando envergonhar ela ao expor essa imagem para o mundo? Eu não acho que Dave estava pronta para as câmeras, e John Ryan nem vê Dave desde 2015. Como assim? Então ele acha que é o cara que vai chegar e tentar salvar ela. Tipo, onde você estava em 2015 quando vocês brigaram ou sei lá? Ela ficou mais velha e saiu dos papéis de criança. Ryan diz que Dave era introvertida, não gostava do glamour de Hollywood e costumava sumir por meses. Quando tentou encontrá-la, começou a ouvir coisas ruins. No fim de 2025, ela morava em uma casa nas ruas de Skid Row, em Los Angeles, e afirmava que a cidade a explorou, sugando sua energia na infância para torná-la uma grande estrela. E então ela acaba em Skid Row, lutando com sérios problemas de saúde mental e dependência química. Parece que há uma captura de tela de um vídeo obtido por um detetive particular que foi procurá-la porque estavam tentando encontrá-la para conseguir uma intervenção médica. Meu Deus. E parece que essas são as imagens. Uau. Meu Deus, ela estava muito mais doente do que eu imaginava, coitadinha. Meu Deus, aquela pobre garotinha tipo Lilo, o anel, ela passou por tanta coisa. Droga. Quero dizer, eu cresci assistindo aos filmes e o chamado foi um que me assombrou para sempre. É de partir o coração vê-la assim. Tem algo estranho nas pessoas ao redor do Dave. Mesmo entendendo que a mãe provavelmente tem as melhores intenções, eu também acho que tem algo estranho nela. O gerente do Ryan me dá uma sensação estranha. Ele afirmou que estava trabalhando em um documentário detalhando a busca pelos atores de Hollywood chamado Finding Lilo, dizendo que grandes estúdios estavam interessados. Dave nasceu em 24 de julho de 1990 em Las Vegas. O pai dela era cozinheiro e ajudava a construir motorhomes. Também parece que a mãe dela, Kathy, fez faculdade de enfermagem. Aos 6 anos, Dave já vencia concursos de beleza. Depois, estrelou um comercial da sopa Campbell's e foi escolhida para dublar Lilo em Lilo e Stitch. O que vamos fazer? 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 É com você! É com você! Dave trabalhou até 2009, então ela teve uma carreira muito longa na indústria, apesar de ter sido uma estrela mirim. Acho que foi bom para ela fazer Lilo e Stitch e o chamado no mesmo ano, pois mostrou sua versatilidade. É muito triste para mim ver como a Disney ganhou centenas de milhões de dólares com o trabalho da Dave, mas ninguém ajudou quando ela mais precisava. Estamos falando do dinheiro da Disney? Eles poderiam tê-la enviado para uma clínica de luxo, como em Malibu ou Palm Springs, com tratamento tipo Lindsay Lohan, mas não quiseram. Os criadores de Lilo e Stitch divulgaram essa arte em homenagem a David Chase. Isso realmente me faz chorar. A Lilo está na beira de um penhasco com seu bichinho de pelúcia, e tem um peixe e um sanduíche e uma lágrima escorrendo. Meu Deus, é tão triste. Também estou no Havaí e me sinto ainda mais conectado. Alguém comentou, arte linda, porém comovente, que Dave descanse em paz. Não, isso realmente me destruiu. E eu nem estava especialmente emotivo sobre isso antes. Isso me abalou. Fico feliz que estejam prestando homenagem a ela. Pelo que ouço, parece que os pais dela realmente falharam. Não sabemos os traumas que ela teve morando tanto tempo na rua. Descanse em paz. David Chase conquistou nossos corações no início dos anos 2000, mas viu sua carreira desaparecer lentamente nos anos 2010. Na verdade, ela foi vista pela última vez em 2016, quando atuou no filme independente Jack Vai para Casa e em outro romance americano.
Após finalizar esses projetos, Dave teria sumido da mídia. Em 2017, enfrentou vários incidentes legais bastante divulgados. Ela chegou a ganhar destaque depois que a ex-atriz foi interrogada em relação a um incidente hospitalar que envolveu Dave, um homem moribundo. Ela não foi presa por isso, mas acabou nos noticiários, o que lhe trouxe muita atenção negativa. No mesmo ano, Dave foi detido após andar em um veículo roubado. Depois, ela foi acusada de posse de drogas como contravenção. Embora não tenham marcado sua carreira, esses incidentes a afastaram ainda mais do público. As coisas ficaram mais sérias depois que Dave se afastou das redes sociais. Em 2019, ela parou de interagir com os fãs online. Em vez disso, ela decidiu levar uma vida privada, longe das ruas. Segundo notícias locais, Dave foi presa pelo Departamento de Polícia de Los Angeles 8 vezes nos últimos 10 anos. Nos anos 2010, ela sumiu da mídia, parou de atuar e passou a ser presa com frequência, deixando muitos sem saber seu paradeiro. Em 2018, ela teve uma prisão bem séria porque estava andando em uma BMW roubada, e mesmo que tenham dito que não foi ela quem roubou o carro, ela ainda assim foi presa porque sabia que o carro era roubado. Também, mais ou menos na mesma época, ela foi suspeita pela morte de um homem, porque o que aconteceu foi que ela estava com alguém que estava inconsciente. Ela levou essa pessoa para o hospital e simplesmente a deixou lá, mas essa pessoa acabou falecendo por overdose. E nesse momento, a polícia suspeitou que ela estava envolvida, mas no final decidiu não prendê-la, achando que a culpa era da própria pessoa, e que ela era apenas alguém tentando ajudar e depois foi embora. Depois disso, ela foi presa mais 2 vezes, sendo a primeira porque tinha várias multas contra ela e ainda assim foi pega dirigindo. Então eles aprenderam por causa disso. E a segunda vez foi muito mais séria porque envolvia acusações de drogas, onde ela tinha medicamentos controlados, mas não tinha as receitas para eles. Então ela estava claramente abusando de alguma substância que muita gente acredita que eram opioides. A polícia não deveria ajudar ao prender alguém? Eu entendo sim, ela pode ter cometido um crime leve, mas não era para ajudar a pessoa a entrar em terapia e reabilitação para que isso não aconteça 8 vezes seguidas? Durante 2018 e 2019, Dave foi preso por posse de drogas. Então, em março de 2022, ela estava com ainda mais drogas em sua posse e foi presa por arrombamento. A fiança dela foi fixada em $50 mil, $50 mil pelo Tribunal de Los Angeles. Ela foi presa novamente por mandados e detenções até 23 de julho de 2023. Então, ela passou bastante tempo, mais de um ano, na prisão entre 2022 e 2023, mas obviamente ela estava andando com as pessoas erradas. Ela se envolveu com um cara que morreu fora de um hotel. Está circulando em um carro roubado, sempre com muitas drogas. Parece um pedido de ajuda. Apesar de Roy parecer suspeito, acredito que ele está doente e busca dinheiro no GoFundMe para comprar drogas. Acredito em algumas coisas, como ele dizer que os pais de Dave se separaram. Ela teve dificuldade para lidar com isso quando era criança e, no fim, acabou cortando relações com a família. Este relatório afirma que, apesar de alguns parentes distantes lamentarem sua morte, Roy diz que a atriz evitou a família nos últimos anos. No entanto, ela encontrou conforto em seu relacionamento com Roy, que permaneceu ao seu lado, provavelmente porque ele permitia seu mau comportamento. Ela evitou ver os familiares de quem ela se afastou e suas reações como "Meu Deus, Dave, deixa eu te salvar", como Roy deixou isso acontecer. O que vocês acham do gerente John e seu documentário sobre encontrar Lilo? Ou de Roy e seu desejo de que Dave apenas encontre paz? Tipo, ela não estava pronta para morrer, Roy, mas tem uma grande parte da internet que está convencida de que a morte de Dave tem algo a ver com Diddy ou Ashton Kutcher. Quero deixar claro que eu não acredito nisso. Incluí isso porque é importante reconhecer essa teoria presente. Se não mencionasse, diriam que deixei uma parte importante do vídeo de fora. Houve um momento em que Diddy e Ashton Kutcher convidaram Dave Chase para uma festa que eles estavam dando, e muita gente sente que Dave foi aproveitada. Acho que Dave nem foi nessa festa. Veja esse trecho. Ashton Kutcher está sendo culpado por ajudar P. Diddy a convidar Debbie Chase, de 12 anos, para sua festa. Tem um vídeo antigo que voltou a circular mostrando ela, com 12 anos, sendo convidada para uma festa na casa do P. Diddy pelo próprio P. Diddy e Ashton Kutcher. Porque o Ashton Kutcher está sendo acusado de aliciamento junto com o P. Diddy. P. Diddy, ele fez... Eu tenho uma festa para saber? Este artigo informa que não está claro se Dave foi à festa ou não. Eu diria que ela é uma adolescente jovem. Eu rezo e peço a Deus que ela não tenha ido. Talvez seja por isso que ela teve TEPT. Lembre-se, a mãe dela disse que ela já tinha TEPT antes de sofrer essa lesão nas costas e começar com as drogas. Essa pessoa escreveu 2003. Diddy convida David Chase, de 12 anos, para uma festa após o evento. Não entregue seus filhos a Hollywood. Descanse em paz. Essa pessoa escreve sobre uma festa sexual. Ele a convidou para uma festa sexual. Há rumores de que ela foi abusada na festa do Diddy pelo próprio Diddy e por J. Lo. Alegações não comprovadas, eles vão dizer, mas aquela pobre garota ficou traumatizada. De novo, super não compro, não comprovadas. Comprovadas. Eu preciso ler para realmente pronunciar.
É uma palavra e tanto. São muitas letras nisso. Vi a foto com Ashton Kutcher. Nunca deixaria minha filha famosa em Hollywood. Podemos adicionar novas acusações contra esse cara e mantê-lo preso? Concordo. Ainda mais porque a sentença do Diddy está sendo antecipada. Tipo, era pra ser em setembro de 2028, e aí passou pra julho, depois pra junho, e agora já é fevereiro. Tipo, o cara vai sair muito em breve. Quero dizer, esse ano está voando. Tipo, vai ser o quê? No fim de 2027, ele pode sair porque continuam reduzindo sua sentença. Não sei como ele consegue, mas vai sair em breve. Então, vou reforçar ainda mais meu sistema de segurança quando ele sair, porque ele vai querer se vingar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam o que vocês acham nos comentários aqui embaixo e sobre o que querem que eu fale no próximo vídeo. Tchau, pessoal!